A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu gostaria de deixar uma breve reflexão de uma palavra que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, relata aqui sobre a ascensão de Jesus, Relata aqui o momento em que Jesus estava falando aos discípulos e ele ascendeu aos céus, Ele foi elevado às alturas e subiu, para reinar e se assentar no trono à direita de Deus, E aqui vai dizer no versículo 11 que 2 homens vestidos de brancos, provavelmente anjos, eles aparecem e dizem, aos discípulos, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. E a reflexão que eu gostaria de compartilhar, de deixar para nós hoje, meus irmãos, é algo que muitas vezes, por conta da era acelerada que nós vivemos, por conta do dia a dia acelerado que nós vivemos, nós nos esquecemos. Essa fala aqui desses anjos em relação aos apóstolos, em relação a Jesus, ela é muito real e ela é muito verdadeira, como toda a palavra do Senhor, O Senhor Jesus, ele voltará. Da mesma forma como ele foi elevado aos céus, ele voltará. Da mesma forma como ele ascendeu ao Pai, ele voltará, Ele voltará para nos buscar, ele voltará para julgar as nações, ele voltará, para estabelecer o seu reino eterno. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente se esquece disso, Muitas das vezes a gente se deixa ocupar demais com as coisas desse mundo, muitas das vezes a gente se deixa ocupar demais com as coisas dessa era tão acelerada, Muitas das vezes a gente se deixa ocupar demais com o trabalho, com os afazeres, com as coisas terrenas, E a gente se esquece de que o nosso Jesus, aquele Jesus, esse Jesus aqui, que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele voltará da mesma forma como ele subiu. Ele voltará para nos buscar. E será que nós temos estado atentos em relação a isso? Será que nós temos estado despertados em relação a isso? Como o apóstolo Paulo diz, desperta tu que dormes e que resplandeça sobre ti a luz, Será que nós não estamos em devaneios demais, ocupados demais, atarefados demais, para nos lembrar, alheios demais, focados nos nossos objetivos pessoais demais, a ponto de esquecer, a ponto de não lembrar que esse mesmo Jesus ele voltará? Meus irmãos, eu sei que há muitos anos, as pessoas dizem que Jesus está voltando, que Jesus vai voltar, porque isso é uma verdade. Nós não sabemos o dia nem a hora, como o próprio Senhor Jesus disse, senão mesmo o Pai, nem mesmo o Filho sabe, e nem os anjos do céu, mas somente o Pai, que está na glória, sabe o dia e a hora que o Filho voltará, E Deus nos dá tempo. Tempo para quê, meus irmãos? Nós temos tempo aqui na terra para o arrependimento. Nós temos tempo para se agarrar e abraçar a verdadeira esperança. E que esperança é essa? A esperança da salvação. A esperança de que nós não fomos comprados com ouro nem prata, mas com sangue derramado na cruz. O sangue de Jesus derramado por nós, que nos dá a esperança da salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. Crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Filho do Deus vivo, é o Deus Filho encarnado, que se fez gente, se humilhou e entre nós habitou, para que sofresse, padecesse e vencesse na cruz por nós, Então será que nós
nós não estamos alheios demais à esperança, a essa esperança, a esperança que nos traz a salvação, a esperança que nos traz a paz que excede todo o entendimento. Na palavra do Senhor vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como toda a palavra do Senhor é a verdade, Jesus Cristo também é a verdade, né? O Senhor Jesus, ele é o mesmo, e até os dias de hoje ele continua sendo o mesmo Jesus que tem poder para curar, o mesmo Jesus que tem poder para salvar, o mesmo Jesus que tem poder para libertar. Ele é o mesmo Jesus que fez um cego de nascença enxergar. Ele é o mesmo Jesus que fez um aleijado voltar a andar. Ele é o mesmo Jesus que curou, né, mediante a fé de uma mulher, curou uma mulher que vivia enferma há mais de 12 anos. Ele é o mesmo Jesus que transformou, né, a água em vinho. Ele é o mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes e saciou a fome de uma multidão. Ele é o mesmo Jesus que fez um homem, um antigo pescador que foi chamado para servi-lo mediante a fé, andar por sobre as águas, pela esperança e pela fé, a esperança de que Jesus Cristo era ali diante dos olhos dele o Messias, o Filho do Deus vivo, o homem, o Deus homem que ele tanto aguardava, né? Que o povo tanto aguardava, que nós devemos aguardar novamente, meus amados, porque assim como o Senhor Jesus subiu e ascendeu aos céus, ele voltará, ele retornará, tá? Então nós podemos ver nesse mundo de hoje, nesse mundo acelerado que nós vivemos, que a maldade já prevalece, né? Cada vez mais a maldade se multiplica, cada vez mais o amor ele diminui, ele se esfria. Cada vez mais o coração das pessoas se cauterizam, a mentalidade das pessoas se cauterizam. Enquanto a maldade e a perversidade crescem, o amor e a compaixão diminuem. E nós podemos ver também que muitos países que antes não tinham acesso à salvação e muito menos à pregação do Evangelho, hoje estão tendo milhares e milhares de batismos, salvações e declarações públicas da fé em Cristo Jesus. E isso, meus irmãos, são sinais de que sim, o nosso Senhor Jesus está voltando, tá? Então que nós possamos nos lembrar, acordar e despertar da nossa rotina corrida, despertar dos nossos próprios interesses, despertar daquilo que nos torna alheio ao mundo espiritual, despertar daquilo que nos torna alheio à verdade que está acontecendo, a verdade que Cristo está voltando, a verdade inevitável e a esperança da salvação. Enquanto nós estamos aqui na terra, ainda nós temos essa esperança, a esperança da salvação, a oportunidade do arrependimento e a chance do perdão. O Senhor Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. O Senhor Deus não rejeita aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados, abandonam e creem que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e que somente por meio dele nós alcançamos a salvação. Como o Senhor Jesus disse no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meus amados, que nós possamos despertar, nos lembrar e enxergar que o tempo está próximo, o reino de Deus é chegado. Enquanto nós temos oportunidade de se arrepender, que nós venhamos a se arrepender. Enquanto nós temos oportunidades para perdoar, que nós venhamos a liberar o perdão. Enquanto nós temos tempo de pedir o perdão, que nós venhamos a pedir o perdão. Enquanto nós temos a oportunidade de viver a alegria na esperança da salvação. Salvação essa que foi a preço do sangue de Jesus derramado na cruz por mim e por você. Essa era a breve reflexão que eu gostaria de deixar aqui. Que Deus abençoe a todos e que no ano de 2026 nós possamos cada vez mais crescer na graça, no conhecimento e na esperança da salvação de Cristo Jesus.
Amém? Deus abençoe.